situações que nós enfrentamos, lutas, tempestades e dificuldades, que nós pensamos que é um ataque maligno, mas na verdade é Deus nos permitindo viver um processo de provação. Às vezes Deus está provando, número um, a nossa fé e a nossa confiança nele. Tem pessoas que só conheceram o poder de Deus e o agir de Deus no meio da tempestade, só conheceram de fato quem era Deus no meio da luta. Tem tempestades que se levantam no nosso caminho, que tem esse papel de revelar Deus para nós. Existem outros tipos de tempestades que têm o objetivo de revelar o coração de quem está conosco na tempestade. É interessante que quando Jesus está com os discípulos lá em Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do verso 30, eu falo muito desse texto, porque eu acho maravilhoso aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos ver ali os discípulos conhecendo Jesus na tempestade. Quando ele volta a dormir, a Bíblia diz que um cutuca o outro e diz assim: quem é esse que até os mares e os ventos, Maria, lhe obedecem? Ou seja, eles usam essa expressão, quem é este, porque eles não o conheciam plenamente, andavam com ele, dormiam perto dele, comiam na mesa com ele, mas Henrique, não o conheciam. Foi no momento difícil que eles experimentaram o milagre, que eles passaram a conhecer. Então tem situações que eu e você precisamos enfrentar para a gente passar por esse processo do conhecer, amém, queridos? E tem um outro ponto que eu quero que você entenda, que existem tempestades, dias maus nos revelam o coração de quem está conosco. Sim, as tempestades revelam quem de fato, Gerson, está com você, ou quem de fato está com você só pelo que você pode entregar. É aí que a gente vai conhecer quem são as pessoas ao nosso lado. Quando Jesus ele passa pela tempestade, os discípulos cutucam um o outro e diz assim: quem é esse que até os mares e os ventos lhe obedecem? E quando Jesus volta a dormir, antes de voltar inclusive ele diz: falta para vocês fé. Deus estava ali revelando, é claro que Jesus já sabia, o processo é para nós conhecermos, estava revelando o coração daqueles homens incrédulos, coração daqueles homens, agitados no momento da luta, o coração daqueles homens que estavam desesperados e temerosos, e revela o coração daqueles muitas vezes que nem leais são. Então não reclame no dia da tempestade, apenas aprenda aquilo que Deus deseja ministrar a você. Vou convidar você, abra sua Bíblia comigo, livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Provavelmente, Lucas, a história mais tradicional de dias difíceis é a história de Jó. Eu creio que muitos a conhecem, e se você não conhece, hoje nós vamos conhecê-la. E mesmo que você a conheça, tem princípios extraordinários aqui para nós. Então nós vamos conhecer princípios maravilhosos para vencermos os dias difíceis. O dia difícil para o cristão não tem objetivo de abatê-lo ou destruí-lo, mas tem o objetivo de fazê-lo crescer e fazê-lo viver o extraordinário de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, Jó era o homem mais rico de toda a região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Agora pula comigo do verso 5 até o verso 13, por favor. No verso 13 diz: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram e roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só escapei eu para lhe contar. Enquanto este falava, outro mensageiro chegou com outra notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto este ainda falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos, e só eu sobrei para lhe contar.
Enquanto esse ainda estava falando, outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só escapei eu para lhe contar. Feche seus olhos, curve sua cabeça e peça que Deus ministre o seu coração. Senhor Jesus, essa palavra já foi liberada do seu trono para ministrar a vida dos teus filhos. Essa palavra já foi liberada do seu coração para nos trazer direções, instruções, e que nós possamos receber aquilo que vem do Senhor. Que todo o atrapalho, Senhor, aquilo que tenta roubar o foco caia por terra. Seja, Senhor, as mensagens no celular, seja o desejo de rodar as redes sociais no momento que a Tua palavra seja ministrada, seja, Senhor, as preocupações, as angústias, o cansaço físico, seja, o Senhor, seja a incredulidade, não importa o que for, em nome de Jesus eu peço que tudo isso neste momento seja neutralizado, e que o Teu Espírito Santo traga o nosso entendimento à Tua palavra, o Teu Espírito Santo atraia a nossa atenção, e que esta palavra seja o alimento que vai colocar os Teus filhos de pé. É a minha oração, e aquele que concorda, diga amém. Como eu falei, uma das histórias mais tradicionais sobre enfrentar os dias maus é a história de Jó. Eu particularmente, Sandra, não estava decidido, Marcelo, em ministrar, até porque é um texto bem conhecido. Eu não queria ministrar a história de Jó, mas hoje à tarde, eu tirando um tempo para ouvir o coração de Deus, essa história começou a bradar, e alguns pontos que eu nunca tinha parado para prestar atenção, hoje eu acabei prestando atenção, e eu entendi de fato que essa palavra ela tem um papel de nos alimentar em Deus, amém? O texto fala que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e provavelmente por conta de todas essas qualidades, Jó, ele estava vivendo os resultados da sua fidelidade, porque a palavra do Senhor diz: se ouvirmos a voz, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo aquilo que o Senhor te disser através dos seus mandamentos, o texto diz: as bênçãos do Senhor te perseguirão e te... Tem situações que nós não estamos vivendo a provisão, a plenitude, o favor de Deus, exatamente porque não estamos obedecendo os mandamentos. Porém o texto aqui deixa claro no verso 1, já começa falando da história de Jó com as suas qualidades. Jó era um homem íntegro, fala do que? Um homem que tinha integridade, um homem que tinha caráter, um homem que vivia o que era correto. A Bíblia ainda reafirma, ele era um homem reto, um homem temente a Deus, está aqui no seu texto, um homem temente a Deus. E se só isso não bastasse, o texto ainda diz que ele se desviava do mal, ele se esforçava para não viver o erro, não viver o pecado, ou seja, era um homem que estava alerta o tempo todo, uma pessoa que estava alerta contra os erros, contra as falhas, contra as tentações, contra os laços do inferno. E por conta da sua fidelidade, o texto diz que ele se tornou um homem não rico do Oriente, porém no homem mais rico do Oriente. E se nós entendermos que nesse tempo Jó provavelmente viveu no mesmo tempo de Abraão, cronologicamente o livro de Jó está lá em Gênesis, na cronologia, próximo de Gênesis 12, Gênesis 15, nós entendemos que o mundo da época só se dava no Oriente. Então isso quer dizer o que, Kettner? Que Jó era o homem mais rico do mundo do seu tempo. Ele era um homem rico, um homem próspero. A prosperidade provavelmente, como eu falei, vinha da sua fidelidade, da sua lealdade. Se você quer viver de prosperidade, se você quer viver o favor de Deus, você precisa aprender a viver a lealdade. Porém o texto diz que a fidelidade de Jó acaba incomodando o coração de alguém, e esse alguém é o cara, se a gente pode chamar ele de cara, mas é um espírito mais malvado da galáxia, que é o próprio diabo. E a Bíblia diz, Rafael, que quando os filhos de Deus vão prestar contas ao Senhor, o pastor Cote, em um dos seus livros, ele fala, o Pastoreamento Inteligente, que esse prestar contas fala do que? De em tempos o céu entra em julgamento de alguns processos, e esses processos, quando chegam diante do Senhor,
tem que ter um advogado, e a Bíblia diz que o nosso advogado é Jesus Cristo, amém, queridos? E no julgamento também tem que ter o quê? Tem que ter o acusador, tem que ter o promotor. Então o Satanás, ele está naquele momento. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que o diabo vai para o céu? Por que ele vai encontrar o Senhor? É nesse lugar de julgamento, nesse lugar como eu poderia dizer, de juízo mesmo. Ele vai para fazer a sua acusação. E o processo de Jó aparece ali na mesa, na conversa. E Deus diz assim para Satanás: você viu meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é leal. Você viu meu servo Jó, como ele é reto, como ele é íntegro. E Satanás, como o acusador que é, ele diz assim: ele é reto, ele é íntegro, ele teme a você porque ele é rico, porque tudo dá certo na vida dele. Entenda uma coisa, o diabo ele sempre vai tentar deturpar a verdade. A verdade é que a fidelidade de Jó gerou a prosperidade em Jó. Mas o problema é que o diabo muitas vezes quer contestar a sua fidelidade, como fez o Jó, dizendo assim: ele só é fiel porque ele tem, e não era verdade. E ele ainda questiona e acaba lançando uma seta. Ele diz assim: Joelma, se ele não tivesse o que ele tem, não acredito que ele seria fiel a você. Então Deus permite uma provação. E aqui nós aprendemos que existem situações que nós enfrentamos que não tem a ver só com a quebra de princípios, não tem a ver só com a infidelidade, com o pecado. Existem situações de dias maus que nós enfrentamos que é Deus nos permitindo viver um processo de provação. No livro de Tiago nós encontramos a passagem que diz que nós seremos provados. E qual é o propósito da provação? Sermos aprovados. Quem está aqui diga amém. Quando fala de sermos provados, toda vez que você passar por uma provação, você precisa entender, o objetivo é que você seja promovido. Toda prova tem o objetivo de levá-lo a um lugar superior do que você estava. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se você está passando por dias maus por consequência dos seus erros e falhas, se você está passando por dias maus por conta dos seus pecados, não é provação, é consequência. Enquanto você não arrumar sua vida, vai continuar vivendo a tempestade. Claro que nós vamos clamar pela misericórdia, vamos clamar pela graça, Deus vai derramar, mas ainda vamos viver a consequência. Tem pessoas que chamam de castigo. Deus não castiga ninguém, quem castiga é o pecado. O pecado castiga com a consequência. Quem me entende, diga amém. Porém, existem situações que você não quebrou o princípio. Existem situações que você está como Jó, se afastando do mal, e mesmo assim você enfrenta o dia mal. E por que isso acontece? Porque Deus está te permitindo passar por um processo onde você será provado, e essa provação vai te colocar no ano seguinte, como era na escola, na série seguinte, como era na escola, na etapa acima, como era na escola. Amém, queridos? O que você precisa é entender por que eu estou enfrentando essa tempestade, por que eu estou enfrentando esse dia mal. Se o dia mal é por conta dos erros, arruma a vida. Se o dia mal é por uma provação, se rende ao processo, porque quando você terminar, você será aprovado e você será promovido. Posso ouvir um amém? Pastor, como eu sei que o dia que eu estou passando, o dia mal que eu estou passando, é uma situação de provação, que quando termina a prova, rapidinho muda a situação. Quando você está passando o dia mal por conta da consequência do seu erro, ela dura um tempão até você arrumar. Mas quando você está passando um dia mal para ser provado, assim que você é aprovado, você vai. A gente vai ver no final da história de Jó, depois dos 41 capítulos, a Bíblia diz que Jó ora pelos seus amigos e Deus o prospera. Por quê? Porque terminou a prova e ele foi aprovado. Mesmo que nós tenhamos quebrado princípios, e mesmo que a consequência tenha chegado na nossa casa, e estamos enfrentando situações difíceis por conta dos pecados que nós cometemos, também poderemos passar, Fábio, pelo processo da aprovação, e se formos fiéis e arrumarmos a nossa história, Deus vai nos aprovar e vai nos promover. Posso ouvir um amém por isso? A primeira lição que eu aprendo já no verso 1, a Bíblia diz: Jó era um homem reto, íntegro, temia Deus e se mantinha afastado do mal. A primeira lição dessa história: mesmo que você seja fiel a Deus, você vai enfrentar situações difíceis. Imagine quem não é. Nós vivemos um tempo onde facilmente, Jefferson, nós julgamos quando alguém está passando por uma situação de luta.
E a Bíblia diz: não julgueis para vocês não serem julgados. Quando existem situações de uma enfermidade, de uma doença, de uma perda, um carro batido, logo nós começamos a tentar fazer um processo de julgamento. Ei, se você não foi levantado por Deus para auxiliar aquela pessoa como intercessor, não fale nada. E mesmo que você seja levantado como intercessor, como um conselheiro, o teu processo não é julgar, o teu processo é ajudar aquela pessoa a entender o que ela está passando. Quem está entendendo, diga amém. Não julgue, porque existem lutas que eu e você enfrentamos. Como eu falei, mesmo vivendo de uma forma correta, vamos enfrentar lutas. O que o salmista diz? A aflição para o justo é enorme. O que Jesus declara sobre a aflição? No mundo tereis aflições. Quando a Bíblia fala da aflição do mundo, do justo serão muitas, ela está falando do que? Daquele que é justificado. No Salmo não está falando daquele que é justificado, é daquele que é reto. Quando nós encontramos lá no Velho Testamento a Bíblia falando de justos, como aqui com Jó, ele não está falando de pessoas que foram justificadas. Deixa eu explicar isso. Biblicamente nós vamos encontrar duas definições para justo. Uma definição para justo do Velho Testamento e uma definição para justo do Novo Testamento. Quando a Bíblia fala no Velho Testamento, toda vez que você lê lá na sua Bíblia sobre justo no Velho Testamento, está falando do quê? De integridade. Pessoas corretas, retas. Todas as vezes, de Gênesis a Malaquias, que a Bíblia falar de justo, você vai encontrar isso muito no livro de Provérbios, por exemplo, está falando de integridade. Todas as vezes que você encontrar a Bíblia falando no Novo Testamento, parte delas fala também de integridade, mas a maioria delas está falando do que? Da justificação de Jesus, quando Ele nos justifica na cruz do Calvário. Amém, queridos? Ou seja, Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele derrama o seu sangue no lugar do meu e do seu sangue, por conta dos nossos pecados. O sangue deveria ser derramado, o nosso sangue. Alguém tinha que pagar aquela conta com sangue, para que eu e você não precisássemos pagar aquela conta, o inocente, o próprio Deus veio a esta terra e Ele nos justifica. Muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo então do que? Lá no Velho Testamento, muitas são as aflições do que? Do íntegro, do reto, do correto. Não está nos livrando do dia mau, está dizendo que a gente vai enfrentar o dia mau. Quem está me entendendo, diga amém. Ele está dizendo que mesmo que você seja íntegro como Jó era íntegro, mesmo que você seja reto como Jó era reto, mesmo que você seja temente a Deus como Jó era temente a Deus, mesmo que você se desvie do mal como Jó desviava do mal, a Bíblia diz: nós vamos enfrentar os dias maus, nós vamos enfrentar as aflições. Porém o texto diz, o salmista declara: mas o Senhor os livra de todas elas. É Deus que livra, amém, queridos? E aqui nós estamos encontrando uma definição do que, Alain? Uma definição de uma provação onde Deus continua do seu lado. Sabe o que é maravilhoso, Viviane, da prova? É que a prova sempre tem um professor junto. Mas a prova, o professor está ao lado, por isso que o Senhor livra de todas, amém, queridos? Então aqui está falando do que? Do justo íntegro, que ele vai passar por provações. Não é o justo justificado, porque o justo justificado vai passar também por elas. Por quê? Porque ele foi justificado, o Senhor é misericordioso e graça. Mas aqui fala de uma integridade. Mesmo quando a gente passa os dias difíceis, seja sem luta, seja sem pecado, seja sem quebrar princípios, nós podemos enfrentar os momentos onde Deus está nos preparando, nos promovendo. Precisamos entender que existem tempestades, desertos que nós enfrentamos na vida, que eles são pedagógicos. É processo de ensino. Algumas aflições e lutas que eu e você enfrentamos é para que nós possamos aprender em quem confiar, aprender em quem vai estar do nosso lado, aprender a depender de Deus, amém, queridos? Aprender sobre uma vida espiritual de rendição ao Senhor, aprender a não murmurar. A melhor escola da vida é a escola da luta. A gente não gosta dela, mas é a escola da luta. Você quer aprender a ser um bom marido e uma boa esposa? Passa por crise conjugal. Tem gente que não aprende, é reprovado. Mas quando o cara aprende, você quer aprender a tratar a sua esposa, quer aprender a tratar seu esposo? Passa pela luta. Você quer aprender a cuidar da saúde? Passa pela doença. Então não é para te abater,
é para te fazer crescer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ser justo e reto trazem dois benefícios para Jó. E eu achei maravilhoso isso. Primeiro benefício de ser justo e reto, né? Mesmo passando pela provação, ele continuou a confiar e depender do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por lutas e dificuldades e nós começamos a questionar até a possibilidade de permanecer reto, de permanecer íntegro, de querer negociar a nossa integridade por conta da tempestade. E algumas pessoas até querem colocar na conta de Deus, e ele dizendo, não é a porta que Deus está abrindo, é ruim, mas é uma porta errada, mas foi Deus que colocou, não posso passar fome. Ei, Deus não vai te deixar passar fome. A Bíblia diz, o justo não mendiga o pão. Amém, queridos? Ele vai te sustentar. Então a primeira coisa é você continuar a depender e confiar em Deus. O segundo benefício da retidão, de ser justo de Jó, é que mesmo depois da provação, ele permanece firme, ele permanece reto, e depois ele é restituído em dobro. Dá glória a Deus por isso. Por isso era uma prova. A segunda lição que eu aprendo com essa história, se você está acompanhando, vai comigo no verso 20. Depois de tudo o que aconteceu, e são várias notícias, uma pior do que a outra. Chega alguém e diz assim, olha, fomos atacados. Depois vem o outro e fala, olha, veio a tempestade. Depois vem o fogo do céu, olha, veio o vento. E depois ele perdeu todos os seus bens. O homem mais rico do Oriente se torna o cara mais pobre de uma hora para outra, tudo num dia só. Talvez é daqui que vem aquela máxima que diz, né, nada está ruim o suficiente que não pode piorar. Ainda chega a notícia, seus filhos e filhas morreram. E quando Jó ele recebe essa notícia, como que ele responde no verso 2? Depois de todas as informações, verso 20, perdão, diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Até aqui ele está no padrão, Sérgio. Nós vamos encontrar vários homens e mulheres de Deus, do Velho Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, que quando enfrentaram dias maus, rasgaram as suas roupas, colocaram a cara no pó. Então até aqui Jó está igual a todos eles. E não é um ato de murmuração, Paulo, é um ato de clamor. É um ato de quebrantamento. Rasgar as roupas é um ato de quebrantamento, era um ato de rendição. Mas o que me chama a atenção é a continuidade depois do ponto. Diz assim, ó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto e depois raspou a sua cabeça, prostrou seu rosto no chão e adorou. Sabe o que faz? O que permite Jó enfrentar toda a situação de aflição e angústia, e depois vencer os dias maus e ainda ser restituído em dobro, que ele não deixou de reconhecer o senhorio de Deus no meio da tempestade. Quer vencer suas lutas? Continue louvando. Quer vencer as tempestades? Continue adorando. A Bíblia diz que ele teve o ato como os outros que passaram por lutas, como Davi, como Jeremias, como Isaías, rasgaram as roupas, colocaram o rosto no chão, mas ele não ficou ali só quebrantado. A Bíblia diz que em adoração ele fez isso. Qual é a definição da palavra adoração? Adoração é o ato de reverenciar, honrar e render louvores ao Senhor. Sabe o que ele fez no momento da luta? Ele louvou, ele coloca o rosto no chão e ele não fala, Deus, por quê? Mas ele diz, louvado seja o seu nome. E vai continuar o texto ali. O que ele declara na continuidade? Vai no texto, ele diz assim, saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. Foi o Senhor que me deu o que eu tinha, foi o Senhor que tomou. Louvado seja o nome do... Pensa num cara diferente. Eu fico, Wagner, com vergonha quando eu leio a história desse cara. A gente não vê muita coisa que ele tenha feito assim. Jó não foi um profeta extraordinário. Jó não foi um libertador da nação de Israel. Jó não foi um guerreiro fabuloso. Nós não vemos na história de Jó ele levantando espadas, ele clamando fogo do céu, ele fazendo o sol parar como Josué. Mas eu posso dizer que
que quando eu leio nisso a história de Jó, só essa parte me faz entender que ele foi mais extraordinário do que aquele que orou e veio fogo, daquele que orou, o sol parou, daquele que orou e os inimigos caíram no chão. Quem está me entendendo, diga amém. Porque, meu amigo, quando você está na guerra, quando você está na batalha, a adrenalina está fervendo, o sangue está quente, é fácil você continuar ali firme. O problema é quando você perde tudo. Para mim, a pior calamidade da história de Jó é o que, Ju? A perda de todos os filhos e filhas de uma vez só. Só quem passou, Joelma, por uma luta como essa, sabe responder. E naquele momento, a Bíblia diz que ele adorou. Sabe qual é a lição? A segunda lição? Não importam as lutas, não importam as dificuldades, anda. No dia mau, continue louvando ao Senhor. Sabe qual que é o contrário ao louvor na Bíblia? Murmuração. A murmuração, ela é o louvor ao diabo. Quando você fica murmurando, tem gente que, pelo amor de Deus, ele murmura de tudo, ele reclama de tudo, reclama quando está bom, reclama quando está mais ou menos, reclama quando está ruim, reclama quando tem, reclama quando não tem, sempre tem um motivo para reclamar. Isso chama-se murmuração. A murmuração te leva para o estado de sequidão. A nação de Israel ficou 40 anos no deserto, por quê? Porque eram murmuradores. A murmuração piora a tua situação. Se ela está ruim, ela vai piorar. Se está complicado, eles já estavam no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Quando murmuraram, ficaram 40 anos naquele lugar. Por quê? Porque a murmuração prendeu eles lá. Deus falou para Moisés: cada dia que os 12 homens espiaram a terra e 10 infamaram, ele falou: multiplique um dia por um ano. Este será o tempo que eles ficarão no deserto, por conta da murmuração do coração. Eles têm um coração obstinado, fechado. E sabe qual que é o problema? A nossa propensão é muito mais murmurar do que louvar. Indo agora para Números 13 e 14. Quantos espiaram a terra? Meu Jesus, cadê vocês? 12. Quantos espiaram a terra? 12. Quantos murmuraram contra a terra? 10. Quantos confiaram no Senhor? 12. Tem muito mais murmurador do que quem confia. E até dentro de nós, o percentual de quem confia e quem não confia, nós temos muito mais propensão em murmurar do que confiar. Vença a murmuração da sua alma. E no momento da luta, aprenda a louvar. Ah, Deus, eu estou com a alma angustiada, louva. Põe uma canção. Ah, pastor, eu estou oprimido. Põe uma canção, adora o Senhor. Ah, você não sabe como é que está meu casamento? Põe uma canção. Você não sabe a perseguição que eu estou enfrentando? Louva, porque no louvor Deus tira você deste lugar de opressão e Ele traz o lugar pertinho dele, amém, queridos? Deus habita no meio dos... Quanto mais você murmura, mais demônio está perto de você. Mas quando você louva, os demônios vão embora e a presença de Deus se manifesta. Terceira lição que eu aprendo com a história de Jó, vai lá comigo. A segunda lição qual é? Não deixe as lutas roubarem a sua adoração e devoção a Deus, continue louvando. A terceira lição que eu aprendo: não importa o que venha acontecer, não caia, não deixe ser levado pelo pecado. Olha o que diz o verso 22. O verso 21 diz que ele em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor declara no verso 22: em tudo isso Jó não pecou e não culpou ao Senhor. Sabe qual que é o resultado dos dias maus na vida de muito crente? Questionar a Deus, abandonar a fé, apostasia. Sabe qual que é o resultado de muitos crentes? Quando ele está passando por luta, quebrar princípio para tentar salvar alguma coisa. Sabe qual que é o resultado na vida de muito crente quando ele está passando pelo dia mal? Tentar dar uma ajudinha para Deus, dar uma de Sara e arrumar mais problema ainda. Sabe qual que é o resultado na vida de alguns cristãos quando eles estão passando por lutas? Jogam tudo para cima. A Bíblia diz que mesmo depois que ele tudo perdeu, a Bíblia diz: ele não pecou contra o Senhor.
Um dos principais pecados que acontece na vida de pessoas que passam por tempestades, isso agora falando de gabinete pastoral e aconselhamento, é o abandono da fé, resistência em Deus. Tem gente que fica de mal com Deus, bravo com Deus. Tem gente que fala, agora eu não vou mais para a igreja. Ele fica pensando, Deus desesperado, ai, volta, pelo amor de mim. Pelo amor de Deus? Não. Por que não? Porque se Deus te permitiu passar por essa luta, porque Ele sabe que você vai passar, amém, queridos? A Bíblia diz que Deus não dá uma luta maior do que você possa vencer, uma tentação maior do que você possa vencer. Se você está passando exatamente o que você está passando, número 1 é porque Deus te ama. Se Ele está tratando você é porque Ele te ama. A Bíblia diz, Deus corrige a filho a quem Ele ama. Deus não tem compromisso com o filho dos outros. Por que o ímpio, ele faz o errado, ele quebra o princípio, ele faz, vira de ponta cabeça e talvez não acontece com ele o que acontece com o justo? Porque o ímpio não é filho, é só criatura. Deus tem compromisso com os seus filhos. Tem gente que está passando por dia mal, que é correção de Deus. Deus está corrigindo, disciplinando, trazendo você para o lugar do aconchego. Quando Deus permite a nação de Israel passar pelo desterro, eles perdem o território de Jerusalém e são levados cativos para a Babilônia, não era castigo de Deus, era Deus disciplinando. Ele falou, vão para correção. Ele falou, Nabucodonosor, meu servo. Lá no livro de Jeremias você encontra, ele chama Nabucodonosor o servo. Nabucodonosor era a vara de Deus. Deus falou, estou corrigindo vocês, vão para o lugar da correção, mas eu vou trazer de volta, e ai daqueles que se levantaram contra vocês. Ele disse, esses eu vou exterminar. E Deus trouxe o povo de volta, sim ou não? O que fez o povo de Israel passar 70 anos no cativeiro, a desobedientes? Eles não descansaram a terra por 490 anos, 70 ciclos de 7, ficaram 70 anos descansando a terra. O que fez o povo de Israel passar pelo desterro, passar pela Babilônia? A apostasia, a adoração de deuses pagãos. Deus falou, vocês querem adorar Deus? Então vão para o lugar onde tem Deus, até a garganta. Falou, vão lá. Agora Deus abandonou os filhos lá? Não. Ele corrigiu, tratou e trouxe de volta. Dá uma glória a Deus. Agora tem gente que vê o ímpio não sendo corrigido e ele fala, eu vou ser ímpio. Cuidado com isso. Cuidado com o pecado, cuidado com o afastamento, cuidado com a apostasia, cuidado com a rebelião do seu coração. Jó, enfrentando tudo o que ele enfrentou, a Bíblia diz, ele não pecou e nem culpou ao Senhor. Quem permitiu tudo isso acontecer foi Deus. Agora Deus fez isso para destruir Jó? Não, para promovê-lo. Ah, pastor, mas por que Deus teve que matar os filhos? Não vou questionar e nem discutir isso com você. Aquela linha da teologia pode sim ser consequência das escolhas e dos erros que eles faziam, o princípio que eles quebravam. Mas o que mais me chama a atenção é que mesmo enfrentando tudo que ele enfrentou, Deus continuava ao lado dele. Pode uma mãe esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de você. E nós vamos encontrar ainda no livro de Jó, depois de todo esse processo, Deus confrontando Jó, num processo de carinho. Deus não está julgando Jó, mas ele confrontando Jó, por exemplo, a forma que Deus vai tratar com ele no capítulo 41, no capítulo 39, no capítulo 38, nós vamos ver Jó respondendo com humildade algumas coisas que Deus trabalha, e Deus falando em meio às tempestades de confronto com Jó. É um processo ali mesmo de uma conversa maravilhosa. Porém, uma das coisas que mais me chama a atenção são os questionamentos que os amigos de Jó têm com ele, os julgamentos que os amigos de Jó têm com ele. E depois de toda a história encerrando no capítulo 42, no início do capítulo 42, a Bíblia diz que Deus fala para os amigos de Jó, vocês erraram, vocês falharam a agir desta forma. Por que vocês agiram assim? No verso 7 diz assim, sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, disse a Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti, contra teus dois amigos, porque vocês falaram de mim o que era reto, não falaram de mim, o que era reto, como meu servo Jó falou. Ele falou, vocês julgaram Jó. Ele falou, por isso vão fazer sacrifícios. Ele falou, vão redimir o pecado de vocês, porque vocês erraram no julgamento. Cuidado com o julgamento de novo.
A Bíblia diz: não julgueis para não serem julgados. E no verso 10, que eu chamei a sua atenção, diz o verso 10: então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Sabe quando a história de Jó é transformada? Quando ele ora por aqueles que estavam falando dele, os que estavam julgando dele, quem estava falando mal dele. Você quer ver Deus mudar a sua história, sim ou não? Você quer ver Deus mudar o seu cativeiro, sim ou não? Comece a orar para quem te persegue. Não é para Deus matar. Ele já ficou pensando na oração: eu vou fazer aquela, Jesus, mata ele, manda o raio do céu. Não. Quando Jó colocou a mão sobre a cabeça dos amigos, que não eram tão amigos assim, quando ele clamou pela misericórdia de Deus, pelo pecado que os amigos cometeram contra ele mesmo, quando ele pediu a misericórdia, Maria, de Deus sobre aqueles que estavam falando dele, a Bíblia diz: Deus mudou o cativeiro. Não é fácil, gente, por isso que eu falei, Jó é diferenciado. Jó louva quando ele está em luta. Jó não peca quando ele está se sentindo sozinho. E Jó ora por aqueles que fizeram de alguma forma algo que não foi agradável a ele. E foi nessa hora, diz o verso 10, que o Senhor virou o cativeiro, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou o quê? O dobro. Diga comigo: o dobro. Deus acrescentou o dobro de tudo quanto antes Jó possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, de todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que era o primeiro. Sabe o que é isso? O dobro de ovelhas, 14.000 ovelhas, o dobro de camelos, 6.000 camelos, o dobro de juntas de boi, 1.000 juntas de boi, o dobro de juntas de jumentas, o dobro de jumentas, 1.000 jumentas. E também teve ele filhos, e teve mais 7 filhos e mais 3 filhas, e o chamou o nome. Daí ele vai apresentar os nomes ali de tudo aquilo que o Senhor abençoou. E o último verso ainda diz assim: então morreu Jó velho e farto de dias. Se não lhe restituiu tudo que ele tinha, em dobro ainda restituiu o tempo da sua vida.